Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre Webpack. É um assunto meio nebuloso, a gente nunca sabe o que acontece embaixo dessa ferramenta, desses bundlers de hoje, que a gente só sabe que funciona, gera o código e aquilo lá começa a funcionar na nossa aplicação. A gente não sabe as mágicas que acontecem por baixo dos panos, muito menos quando entra naquele mar de configurações do que a gente precisa fazer. Aí você vai abrir uma issue no Webpack, no GitHub, não tem resposta. Você vai para o Stack Overflow, muito menos. Você procura nas documentações, são totalmente perdidas. Você não tem claridade no que ele está tentando te dizer. E eu vou também passar uma visão geral dos bundlers que tem hoje para a gente conseguir ver que não é só o Webpack que existe. A gente tem muitas outras concorrentes que são tão melhores quanto, mas tem casos de uso que a gente pode preferir um ou preferir o outro, e ele acaba sendo melhor em algumas situações. Bom, para quem não sabe, no Slack, no React Brasil, eu sou esse pinguinzinho aqui, e vocês podem me achar no Matheus Silva no Twitter também. Vira e mexe, eu começo a postar as coisas sobre Webpack e algumas outras dicas por aí. Também tem o GitHub, vocês vão encontrar alguns open sources e tudo mais. Eu sou desenvolvedor na Dighton Group, a gente é uma empresa de Campinas, e vamos lá. Deixa eu começar por aqui. Vamos começar. Bom, tem duas terminologias quando a gente fala de bundlers, que são chunks e bundle. Geralmente a gente tende a achar que bundle é cada arquivo que é criado, que é uma coisa só, mas não. Os chunks são cada um dos arquivos que o seu bundler final vai criar, e o bundle é o agrupado de todos os assets, de todos os JavaScript, CSS, imagens, seja lá o que for gerado no seu bundle final, que você vai poder servir onde você quiser e para que a sua aplicação de fato esteja de pé. E o que de fato é um bundler em si? Ele tende a agrupar arquivos de diversos tipos, assets, até arquivos .csv, imagens, .txt, diversos outros conteúdos que você vai utilizar na sua interface, na sua aplicação, e ele tende a gerar arquivos JavaScript correspondentes, ou ele faz a transpilação para o que você precisar. No caso de SAS, ele vira CSS, e ele consegue mapear todas as imagens e os outros assets que você está usando, importando durante a real time, para que ele consiga referenciar na hora que ele for servir a sua aplicação. Mas de onde que surgiram todos esses bundlers, esses milhões de ferramentas que a gente usa hoje em dia, que a gente nem sabe como funciona? Basicamente, os precursores disso tudo foram o Grunt e o Gulp, que foram dois task runners muito importantes que o pessoal utilizava muito antigamente, principalmente para transpilação de SAS, de outras pré-processadores CSS. E ele também surgiu muito na época que o Angular 1 estava crescendo, estava explodindo. Você tinha milhares de arquivos a gente splitava milhares de arquivos para fazer cada controller, cada view. E você precisava de uma maneira para conseguir manter todos esses arquivos pequenos, minificar, manter a sua aplicação mais concisa possível na hora que você fosse servir para o cliente, ele tivesse um first draw o mais rápido possível e não pesasse para o usuário também final. E por mais que o Grunt e o Gulp foram os precursores disso tudo, o conceito por trás dos bundlers de hoje em dia vai um pouco mais além de só fazer tasks, de fazer as coisas. Ele vai por um caminho um pouco mais... Ele vai otimizar muito mais do que essas ferramentas faziam antigamente. Você era muito obrigado a fazer otimização por si só, ou instalar outros plugins manualmente que fizessem essa otimização, diferente do que os bundlers hoje em dia fazem por si só. Tá, mas quando você vê falando de Webpack, principalmente, você já fica naquela lá. O mundo todo está pegando fogo ao seu redor, você não sabe o que são configs, plugins, qual que é a definição disso, quais são as configurações que você faz de tal plugin, de tal loader, o que vai aqui, o que vai ali. As docs são puramente abstratas, e o que raio são code splitting, chunks, hot reload, como faz esse negócio funcionar. Você vira aquele caos, né? Agora a gente precisa separar o conceito do que é os bundlers em si e do que são os task runners. O Webpack em si, eu vou usar o Webpack como a figura aqui porque ele é o mais popular hoje em dia, mas isso se aplica a todos os bundlers em si. Ele não é um task runner. Por mais que você
veja que ele consiga fazer todas as funcionalidades que o Gulp, que você conseguia fazer nas suas tasks Gulp, com o Grunt também, ele não pode ser comparado um a um com esses task runners. Os bundlers, eles exercem uma função diferente, eles funcionam de uma maneira diferente para que ele consiga fazer as mesmas funcionalidades similares do que os task runners faziam. E, basicamente, como que ele vai conseguir ter ideia do que fazer? Ele precisa de um entry point. Ou seja, o entry point da sua aplicação vai ser a partir de onde que sua aplicação começa a nascer. A partir de onde que, no caso de uma aplicação React, onde que ele começa a montar as rotas, onde que você tem o React DOM.render ali, nos targets. É basicamente ali que você vai ter o seu entry point. Aí você entra em dois grandes populares de hoje em dia, que é o Webpack e o Parcel. Muita gente não sabe qual que é a diferença, muita gente prefere, mesmo por não conseguir mexer no Webpack, prefere o Parcel, ou às vezes prefere o Webpack por ter mais funcionalidades, por ele já conhecer antes, não quer utilizar uma segunda ferramenta, tentar aprender uma segunda ferramenta, e fica aquela briguinha na internet, como sempre, os fanboys, Parcel é melhor que o Webpack é melhor que o Parcel, Apple é melhor que Samsung, e por aí. Bom, o Webpack em si, ele é muito mais customizável, muito mais extensível a ponto de configuração, a ponto de funcionalidade que a gente quer aplicar no nosso resultado final do que os outros concorrentes dele, que eu vou falar um pouquinho aqui também. Só que ele tem um caveat, que ele é absurdamente difícil de configurar. Por mais que a organização em si tenha tentado, nas últimas releases, migrar para uma configuração muito mais simples, algo que eles já fazem, que já é aplicado por default, tudo mais, ainda se tem issues no Stack Overflow, principalmente perguntas ali com questões que são simples e que poderiam ter sido respondidas se a documentação tivesse 100% escrita decentemente. O que acontece é que acaba citando releases e a documentação escrita depois. Foi o que aconteceu com o Webpack 4, onde todo mundo ficou perdido com plugins que não funcionavam, loaders que não funcionavam, e o pessoal não sabia o que fazer. Abria-se issues no GitHub, os core teams não respondiam, porque a política deles não responder dúvidas no GitHub, e ficava aquela coisa, joga para o pessoal de Docs, joga de volta para o pessoal do core, e fica aquele ping-pong usuário final que acaba se dando mal. Mas só que uma contrapartida por ele ser tão customizável, ser difícil de se configurar, você consegue fazer tudo com ele. Você consegue emitir vários outputs de performance, você consegue emitir todos os stats que ele te passa, que ele monta internamente, você consegue criar um reporter customizável para você conseguir obter os assets que foram criados, com todo o hash, caso você queira fazer alguma alteração diferente do que os plugins já fazem para você hoje em dia. Ele tem várias maneiras de você conseguir aplicar o code splitting, uma delas que é pouco comum e pouco suportado por as outras ferramentas, que é o CommonJS. Como os bundlers, eles precisam, eu vou falar um pouquinho mais na frente, eles precisam de uma estrutura um pouco mais estática para conseguir fazer o análise de code splitting, ele acaba os outros bundlers acabam não performando muito bem quando se trata de CommonJS. Hoje, na versão 5, que ainda está na beta, ele ainda não foi dado release ainda, ele tem um cache muito básico, ele não tem um cache que te permita poupar tempo durante a compilação, e o que é uma pena, né? O ecossistema dele é totalmente acoplado a ele, você não consegue utilizar em nenhum dos outros concorrentes dele, ou tem ferramentas similares que interoperam entre os outros bundlers também, sem contar que o código-fonte dele é macarrônico. Se você conseguir tentar percorrer o código em todas as ações que ele funciona, você vai ficar perdido. Aí você tem o Parcel, que ele zero config mesmo, desde a versão 1 você tem PostCSS, você tem SAS, você tem TypeScript, você tem todas as outras configurações que você teria que fazer com o Babel hoje automaticamente. Ele tem Code Split, Nature Shaking, um grande diferencial do Parcel também, que ele já aceita o Reason para a transpilação também. Ele é mais rápido, tem benchmarks na frente, ele funciona muito bem, o cache dele foi muito bem construído desde a versão 0.1 dele. O diferente do Webpack, ele funciona em paralelo, ele disparam
multi-workers para que ele consiga compilar muito mais rápido do que o Webpack. Ele consegue fazer o output para múltiplos targets. Hoje, na versão 2, você consegue buildar um monorepo de uma maneira muito simples. Só que daí, é aquela grande questão. Qual que é o melhor deles? Depende. Depende do que você quer fazer. Se o parcel sugestão minha, se o parcel você couber em todas as funcionalidades que você precisa, beleza, use o parcel. Você vai ter muito menos dor de cabeça, você vai ter uma performance muito maior, vai se compilar muito mais rápido, você vai precisar fazer muito menos coisas. Só que você precisa de um output diferente, ter um report, controle das coisas. Vá de Webpack, você vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça, mas vale a pena. Aí você tem para outras funcionalidades, para você criar uma biblioteca, por exemplo, você tem o Rollup.js, que hoje em dia é uma das melhores alternativas caso você queira criar uma biblioteca em si. Como a gente já conhece, essa é uma configuração meio que padrão do Webpack. Você tem diversas opções e você consegue fazer literalmente tudo com ele. Não tem o que você não consiga fazer. Só que daí o Webpack foi bom que, a partir dele, você conseguiu ter diversos novos conceitos que foram introduzidos na comunidade que existiam, mas não eram muito bem difundidos antigamente. A questão de entry point, que é por onde que a aplicação vai começar, por onde que ela vai ter que o bundler vai conseguir atravessar todas as dependências delas e criar o output final. Aí você tem diversos jeitos, como sempre no Webpack, você tem 1 milhão de jeitos de você fazer as coisas. Você pode definir um entry point de diversas maneiras que vão ter resultados diferentes. Você tem a opção de você passar somente uma string para ele vai ler, estou de boa. Você pode passar um array para ele vai ler em sequência, ele vai pôr o código na sequência que você definir ali. Ou você pode criar um objeto que ele vai fazer o output de cada uma das chaves desse objeto, vão ser um arquivo resultante final. E você pode também ter a combinação de string e array dentro desse objeto também. Cada uma das chaves pode ter como resultado, como valor, um array. Aí você tem loaders, que o Webpack, por padrão, ele só aceita ele só lê JavaScript, ele só entende JavaScript, e tudo para ele é um módulo. Só que como você vai começar a trabalhar com ele para arquivos, para CSV, para imagens, para JPEG, você precisa de um loader. O loader, praticamente, ele vai transpilar, alterar o seu código que está sendo entrado de uma outra coisa que o Webpack não entende. Ele vai fazer o output de JS para que o Webpack funcione. E mais para frente, ele vai tratar de cuidar disso para fazer o output, no caso do SaaS, do seu CSS bonitinho lá. Esse aqui é um exemplo que o mais interessante é que, na hora de você definir um loader, ele é sempre executado na ordem inversa. Ele vai aplicar o SaaS loader, nesse exemplo aqui, ele vai aplicar o SaaS loader, o CSS loader, depois ele vai passar a aplicar o style loader. Basicamente, ele funciona como uma execução de funções ao reverso, ou da esquerda para a direita, nesse caso. Aí, basicamente, isso é como você cria um loader. Ele tem que ser uma função que ela receba o source que o Webpack está analisando e faça o output de uma string. Essa string vai ser levada em consideração pelo Webpack em umas outros processos internos, e ele vai tratar de cuidar disso para fazer emitir o módulo correto que você precisa. Aí você tem plugins, que você consegue fazer literalmente de tudo, de copiar um arquivo, fazer otimização de CSS, fazer upload em um S3, fazer tudo. Não tem o que você não consiga fazer com um plugin, literalmente. E a estrutura de um plugin ela é composta por uma classe onde você tem que ter um método apply, que ele vai receber o compilador do Webpack, e ali você consegue acessar todos os hooks existentes dentro do lifecycle do React. Do Webpack, perdão. E o Webpack é similar ao React, sim, em termos de lifecycle. A cada ponto durante o processo de compilação dele inteiro, ele tem pontos que ele deixa exposto ao usuário e exposto a aplicações, a loaders, plugins, que você consegue obter estatísticas, obter acesso ao código que está sendo transpilado, dado uma certa extensão. Você consegue fazer de tudo com ele e acessar todos esses pontos do código que ele tem.
O mais interessante é que ele é totalmente baseado numa interface que o Tobias, o criador do Webpack, fez, que é uma interface tappable. E o Webpack em si ele é composto de plugins. Toda a estrutura de compilação dele, o próprio compiler dele é uma extensão da interface tappable que foi criado. E essa interface que ela possibilita a exposição desses hooks, né, no fluxo de compilação dele. Só que todos esses hooks e a própria interface, ela não é uma interface, não é um código muito simples de você ler, não é um código muito simples de você entender. E os próprios hooks te levam a outros hooks que te levam a outros hooks que fazem parte de um outro processo de compilação. Por isso que eu estava falando antes que o código do Webpack é absurdamente macarrônico, e para você conseguir seguir o fluxo de execução dele, você tem que perder horas e horas e horas debugando. O que eu já vi pessoal que, principalmente com problema de memória, de overflow de memória, do Webpack, com o Webpack passando horrores para tentar debugar isso, e foi um caos conseguir achar onde o problema estava. Até hoje tem um issue aberto que o pessoal continua postando, que tem leak de memória no Webpack, só que ninguém até hoje conseguiu criar um arquivo, um projeto que conseguisse fazer uma reprodução boa disso e conseguisse dar o resultado do ok, o leak está nessa parte. Tiveram algumas partes de sucesso, mas eram em partes específicas, não uma parte genérica dele. Aí tem os novos conceitos que o Webpack introduziu, ou que ele deixou popular, que já existiam antes com o conceito do ECMAScript, que é o tree shaking. Tree shaking nada mais, nada menos é que o termo fancy para dead code elimination. E ele, de uma estrutura estática que ele faz através da estrutura da ST, ele faz a transpilação, ele converte o código que está entrando ele utiliza para gerar a S3, ele utiliza o Acorn, a S3, e ele faz a análise de todos os imports, todas as dependências que você tem ali, para que ele consiga ver o que está sendo usado, ver o que ele pode retirar, o que ele pode juntar no mesmo escopo, para que seu código consiga ficar muito mais conciso e com menos tamanho no bundle final. E, inclusive, isso aqui é um conceito muito interessante, porque, às vezes, o importante de você usar nele, ele faz o rely muito, ele confia muito nos named imports que a gente faz. Só que named import em si não é tanto a questão, é mais como o módulo foi exposto para o usuário final. Ok, você consegue fazer o named import no Lodash, por exemplo. Só que se você fizer o named import no Lodash, você pegar o bundle final e analisar, vai ter o Lodash inteiro, mas você vai falar, caramba, por que tem o Lodash inteiro no teu código final? Aí entram as pequenas especificidades do ECMAScript, de como ele é exportado, como é feito a geração da distribuição do usuário final, da lib final, e não é simplesmente você pegar e fazer o export com objeto, ou você fazer só o export de uma constante que você vai garantir que seja aquilo lá. Tem tantos outros fatores para que o Webpack e os bundlers em si consigam fazer análise estática do seu código para que ele consiga achar todas essas coisas. O tree shaking é muito útil e muitas pessoas acabam não entendendo por ser uma coisa muito complexa na visão delas, e ele acaba poupando muitos bytes do seu bundle final, que pode salvar o seu usuário de renderizar a sua aplicação em 1 segundo, ou renderizar a sua aplicação em 1 segundo e meio, e atrasar tudo o first draw dele, dando uma experiência de usuário muito, muito ruim para ele, né? Outro conceito muito importante que ele adicionou, que salva as nossas vidas muito, é o conceito de code splitting. O code splitting, que todos esses bundlers vão fazer nada mais, nada menos, é que pegar os seus códigos que são comuns, que não são utilizados sempre, e para eles poderem separar em arquivos que podem ser carregados sobre demanda, ou arquivos que podem ser carregados juntos. Aí tem aquela coisa, chunks menores, arquivos únicos menores que o usuário vai ter que baixar, quer dizer que você vai carregar a sua aplicação muito mais rápido. E carregando a sua aplicação muito mais rápido, você tem uma
uma experiência para o usuário muito melhor. Basicamente, hoje, você tem a opção de fazer o code splitting com os Dynamic Imports. Dynamic Imports, ele tá para ser uma especificação do ECMAScript, mas nada mais, nada menos é que ele é transpilado para o require.ensure, que te retorna uma promise. Essa promise, quando ela for resolvida, ela vai retornar o source code que está desse arquivo que está sendo carregado. E como os bundlers vão tratar isso, eles vão falar que, opa, o usuário, o desenvolvedor não está requerendo isso agora, eu vou colocar isso no arquivo final, no arquivo separado. Quando ele me pedir isso aí, eu descarrego para o usuário, dou para o usuário, faço o código carregar e esse arquivo é mandado para o usuário carregado, tudo muito bonitinho. Hoje em dia, com o React Suspense, com a popularização depois do React 16.8.3, se eu não me engano, você tem o lazy, que você é obrigado a passar um lazy load também para ele fazer toda essa coisa por debaixo dos panos. E você também tem uma outra opção que o Webpack também disponibiliza, você falar, toda essa pasta que eu estou querendo requerer aqui, eu não quero já. Quando eu passar essa variável component name, você me retorna a promise para esse componente, para esse arquivo que eu estou querendo carregar. Aí ele vai, literalmente todos os arquivos dessa pasta components, ele vai processar e vai criar um arquivo para cada um. Durante o Webpack 4, você tinha, pré-Webpack 4, você tinha a opção do Common Chunks Plugin, que foi alterado para o Split Chunks, que é uma forma muito mais ainda manual barra otimizada do Webpack de possibilitar os seus usuários falarem, dadas essas regras de tamanho mínimo, de regex, você pode passar uma regex e falar que todos os node modules ficam nessa pasta, você pode falar que só o React ** fica no lugar, você pode muito mais organizar o seu bundle final de uma maneira mais manual para que você tenha controle de tudo isso, ou você pode simplesmente deixar o default lá que eles fizeram, que ele é muito mais... Você pode confiar no default, porque ele vai deixar a aplicação em padrões aceitáveis na web e vai separar em vendors e em tamanhos mínimos, que se não me engano são de 30 KB, minificado e com gzip. Se todo o seu código passar acima desse tamanho, ele vai para um outro chunk, ele vai para um outro arquivo separado. E o bom é que o Webpack conseguiu inserir, a partir do 4, essas coisas por default em defaults aceitáveis. Não é uma coisa que é muito fora do comum e nada muito fora do... Não é nem exagerado e também não é nem muito safe. Você vai conseguir ter uma aplicação boa só seguindo o default dele. Aí, novamente, você tem configuração, dentro de configurações, você cria aquelas chaves enormes, e você tem a opção de você passar dentro dos caches, você pode falar em quais chunks que você quer que ele trabalhe, você pode dar um nome para eles, aí você tem todas as opções de prioridade, testes, e eu deixei aqui embaixo a URL que tem toda a documentação dele para que vocês consigam ver isso melhor. Aí a gente entra na parte de boas práticas. Uma boa ferramenta que devia vir junto, devia ser muito mais explanada para a comunidade de desenvolvedores, que é o Bundle Analyzer. Através dessa ferramenta, você tem outros concorrentes dela, mas esse daqui é o mais famoso hoje em dia, que você consegue ver de todos os chunks, de todos os arquivos gerados do seu bundle final, você consegue ter uma ideia do que você tem ali, do que você está fazendo de errado, do que você pode melhorar. Um dos exemplos que eu já dei antes é o Lodash. Se você fizesse só o named import, sem você setar o caminho total do arquivo, você ia acabar caindo nesse caso do Lodash aqui. Do Lodash comendo uma boa parte desse chunk seu de vendors dentro do Node Modules, e sendo que você só está usando, por exemplo, o get dele. Você ia ter o get, set, o unique by index,
sendo que você não está usando e é mais bytes, mais kbytes que você vai mandar para o usuário, e o que ele vai fazer com isso? Às vezes ele está numa rede 3G carregando pelo celular, uma rede mais deficiente, são dados que ele podia estar salvando, né, que ele podia estar renderizando em menos tempo. Essa ferramenta é muito útil, eu recomendo muito vocês usarem isso, porque você consegue ter uma boa visão de erros que você estava fazendo que, a princípio, estavam corretos, eram práticas de desenvolvimento que eram corretas, e você acaba tendo muita visão do que pode mudar. Vários casos de bibliotecas, inclusive, que eu rodei nos benchmarks aqui, que você acha que você está fazendo o name de import correto, mas você está fazendo o name de import, só que por baixo dos panos ele está carregando a biblioteca inteira de, por exemplo, um design system, o MUI, Bootstrap, às vezes você está carregando toda a aplicação e você não consegue... E você está achando que está carregando só aquele botãozinho básico, simples, para você é inocente. Você está penalizando o usuário lá na frente, você está penalizando a experiência dele, e ele vai achar que a sua aplicação é muito lenta, às vezes vai demorar para carregar, ele vai desistir, e você perde um cliente em potencial ali. Uma outra coisa que os desenvolvedores fazem muito, que é um pecado enorme, que não sei quem chegou com isso, com essa ideia, é de você colocar dependências como entry points. Isso veio de muito, muito tempo atrás, das primeiras versões do Webpack, mas o pessoal acabou não sendo evangelizado da melhor maneira. E simplesmente você começa a passar React, design systems ali, interfaces, sendo que a única coisa que interessa para o Webpack é que ele vai tomar conta dos vendors, ele vai sim se preocupar com eles, mas ele vai se preocupar com ele em outro lugar. Isso não é o lugar correto, e você acaba permitindo a ferramenta te dar otimizações corretas. Você está penalizando novamente o usuário, e isso é um grande problema. Hoje o Code Split é muito mais acessível, muito mais divulgado, principalmente por causa das novas versões do React, e vale muito a pena você fazer, se você não está utilizando aquele código, se o usuário não vai carregar uma rota muito mais pesada naquele ponto, se aquela rota é terciária, quaternária, e ele não tem tanto interesse para o usuário, ele vai ficar só naquele ponto, compensa muito a gente fazer. Não tem dor nenhuma, você tem diversas ferramentas, você tem diversas maneiras de você fazer isso. E você vai continuar desenvolvendo do mesmo jeito que você continuava antes, só que você vai permitir que o usuário tenha uma vida muito melhor. Isso vai te fazer ganhar clientes, vai manter o usuário na sua aplicação. E já que é facinho, por que não fazer? Eu lembro que teve um use case dentro da empresa, a gente tinha diversos formulários grandes. Ele era um form wizard com diversos componentes, e você era uma rota de, se eu não me engano, 10 passos, e você tinha bilhões de componentes dentro, bilhões de campos que o usuário precisava preencher para que aquele processo fosse completo. E a partir quando a gente inseriu o code splitting por rota, o first draw da aplicação foi a milhão. Ele só carregava aquela rota, era instantâneo praticamente aquele form wizard gigante sendo carregado, já que só tinha ele. E hoje em dia você tem o React Loadable, Suspense, com React Lazy, você pode fazer na mão o seu componente lazy lá, que também não tem nenhum menor problema. A gente entra em boas práticas aqui falando de cache. O Webpack ele tem 3 helpers dele na hora que você for desenvolver definir o seu output, que é a questão de hash. Você pode passar ele um nome fixo, todos os chunks finais vão ser com esse nome fixo gerado pelo Webpack. O principal, claro, vai ser o bundle aqui. Ou você tem a opção de gerar o content hash. Qual que é a diferença desses 3? O hash é simplesmente o hash da própria compilação. O content hash é a aplicação do algoritmo de hash em cima do conteúdo de cada arquivo. Ou seja, se você mudou o conteúdo, o hash muda, o nome do arquivo muda. E esse é autoexplicativo. Só que daí você tem qual usar. O que vai acarretar na sua aplicação? Nunca use nomes fixos. Você vai fazer o cache se perder, você muitas vezes vai precisar limpar o cache, principalmente em desenvolvimento, para que a aplicação para que o usuário final veja as alterações. Não use hash. Você vai cair no contrário disso.
a cada compilação que você fazer, mesmo que o conteúdo do arquivo não mexer, ele vai gerar um novo hash, o browser vai identificar que aquilo lá é um arquivo diferente, ele vai mostrar para o usuário, vai poupar, e ele vai fazer o usuário carregar de novo. Isso é muito... Você vai estar penalizando o usuário por uma coisa desnecessária. O porquê de utilizar o content hash? Você já vai gerar um hash do conteúdo do arquivo, aquele arquivo, o nome do arquivo inteiro só vai mudar se o conteúdo dele mudar. Isso vai refletir nas mudanças para o browser e vai deixar o usuário muito mais feliz, ele vai ficar lá de bem com a vida no final do dia. O ecossistema é muito grande. E a gente sabe que tem, inclusive, até uma organização para a organização do Webpack, que é o Webpack Contrib. Dentro dele você tem loaders, plugins, tudo relacionado a que é mais mainstream, que é muito mais essencial para o usuário final hoje, dentro dele. E nisso a gente tem diversas ferramentas. Eu vou citar duas aqui, que são as que eu acabo mantendo, sou dos mantenedores, um dos criadores também. A gente tem o Webpack Nano, que é uma alternativa muito boa em relação ao Webpack CLI. A CLI do Webpack ela contém diversas funcionalidades, não são ruins, são muito boas, elas salvam muito a sua vida, você consegue fazer a transição de um arquivo de configuração automaticamente de uma versão que teve breaking change para outra, isso é muito bom. Você consegue criar as suas configurações por ali também, mas só que caso você não use, isso acaba desnecessário e é mais espaço em disco que você podia ter. E também tem o Webpack Plugin Serve. Ele é uma alternativa a todos os servers, o Webpack Dev Server e aos outros criados pelo core do Webpack para ser uma opção muito mais rápida, ter uma experiência de desenvolvedor muito melhor. E a gente conseguiu dentro dele adicionar várias features legais e que ele tenha uma boa velocidade, principalmente de hot reload, que é o que o pessoal reclama muito, ou tem muito problema com isso. A gente conseguiu otimizar muito bem isso. Só que aí a gente tem os bundlers, aí fica aquela névoa, aquele black box. Como raios esse negócio funciona, né? Dado que a gente tem, por exemplo, esse exemplo do básico de você criar uma aplicação React, como é que isso vai se tornar o que o Webpack vai fazer por baixo para que ele consiga entender o que são as dependências? Primeiro ele vai vai parsear esse negócio em AST, ele vai parsear esse código, cada código de cada arquivo em AST. Depois que esse arquivo é gerado, ele vai, aqui acho que não deu para vocês verem, cortou ali, mas ele vai, essa estrutura que vocês podem inclusive checar no AST Explorer aqui, colocando lá todo aquele exemplo básico, vocês vão conseguir gerar isso aqui. Ele vai analisar toda a declaração de import, ele vai procurar o nome do que você está tentando fazer o import, o nome que você deu na hora de importar e de onde que você está tentando importar. É claro que isso depois o Node vai conseguir resolver em que lugar que ele está, bonitinho, mas a partir disso ele começa a andar e começa a recursivamente buscar todas as dependências que você tem para trazer e ir adicionando em todos os arquivos. Tem o Minipack, que ele está aqui linkado, que ele é um exemplo que um cara fez durante uma aplicação, de uma talk também. Um exemplo bem pequenininho, está todo comentado lá. Acho muito importante vocês irem. Depois de tudo isso, depois de todas essas coisas, a gente está quase na versão 5, e para que isso... O que falta nos bundlers? Falta ter um gerenciamento de cache muito melhor, no caso, o Remote Network que vocês têm, o pessoal que desenvolve React Native, você tem opção no Metro, seria muito bom. A opção de você poder dar mais a combinação de cache stores e, claro, migration guides e docs muito melhores, que isso peca absurdamente. Na V5, isso foi muito bom que eles lançaram semana passada, deu tempo de eu inserir. Eles desenvolveram um cache muito mais hoje. Eles fizeram um improvement do tree shaking, todo o scaffold que ele faz para conseguir saber e importar todos os seus chunks, eles conseguiram diminuir o tamanho. O problema é que tem muito breaking change, só que eu dei dando uma olhada no Migration Guide, agora está muito mais simples, pelo menos da visão de um mantenedor de biblioteca. Conseguir saber o que quebrou dentro da sua biblioteca para conseguir dar uma release logo. E o tree shaking, eles adicionaram a opção de você fazer tree shaking tanto interno do seu próprio arquivo, quanto externo aos outros arquivos.
Uma coisa que ainda está em proposal do TC39, acho que eu não lembro qual estágio tá, mas que é o Top Level Await. Você já pode adicionar o Top Level Await na sua aplicação, ou seja, você não precisa de uma função antes de uma declaração de um await, ele vai transpilar isso bonitinho sem você precisar configurar nada. Isso é muito bom. E eu deixei aqui embaixo o changelog completo, tem milhões de linhas e vocês podem dar uma olhada lá mais tarde. Eu rodei um pequeno benchmark que vou estar disponibilizando também no final da aplicação da palestra com todas as referências. Eu fiz um pequeno teste, eu importei, se eu não me engano, o MUI, o Lodash inteiro, o React e o React DOM inteiro, usei o asterisco import e para ver o que isso causava. Que a gente sabe que isso vai importar milhões de módulos, isso vai ter um bundle size gigante, só que eu queria comparar entre várias opções que a gente tem. Eu testei aqui com o Webpack 5, já que a gente está praticamente na release candidate, e com o Cold Start eu consegui 35 segundos, a diferença é muito grande quando eles implementaram o cache. O Parcel 2 tinha um problema, ele crashou, isso está reportado também já. A gente tem aqui o Fastpack, que eu vou falar um pouquinho brevemente sobre ele. E depois ele conseguiu míseros 0.9 segundos, absurdo. E 0.1 segundo quando a gente já tinha o cache, depois de você rodar ele de novo. E o Parcel 1, a versão 1 ainda, assim, as melhorias que eles fizeram hoje foi um pouco mais acima do Webpack na primeira compilação, mas ele ganhou muito por causa do cache dele já ser muito mais desenvolvido do que o Webpack era. Aí essa issue que eu relatei, eles têm, parece que é um problema durante o tree shaking que ele executa na aplicação, ele recebe um nulo e crasha loucamente. Recentemente o Devon, que é o criador do Parcel 2, ele lançou um tweet explicando sobre o suporte do Parcel 2 para os monorepos. Você consegue, através de pequenas configurações no seu package JSON no root, ele já analisa, você já dá um build, ele analisa e vai buildando sem a menor necessidade de configuração nenhuma. Aí a gente tem, eu vou falar brevemente sobre ele, que é o Fastpack. É uma alternativa de tools hoje muito promissora. Ele está sendo escrito em Reason com o OCaml. Vai ter outras palestras de Reason, vocês vão poder ter uma ideia muito mais do que a Reason. E por ele ter uma compilação nativa muito mais rápida, ele não precisa... Ele tem uma análise de código muito mais rápido que o próprio JavaScript. O tempo de compilação que eles conseguiram colocar nessa ferramenta foi absurdo. Mesmo estando pré-1.0, eles conseguiram ter uma performance e um resultado muito superior ao que aplicações que já estão na versão 5 não tiveram hoje. O que é fascinante para uma linguagem que... OCaml, está aí há muito tempo, só que pouco disseminada, mas o Reason é recente, o pessoal conseguiu isso absurdamente. É isso, pessoal. Agradeço a vocês a palestra e acho que consegui passar um pouco do que eu queria. Muito obrigado.